O pessoal reclama, ai, Thiago, você tá com a camisa do Brasil. Mas, ó, 13 é 13, é 13, é 13. Ó, vamos falar aqui, ó, de um pessoal aí que tem reclamações maiores do que só o tipo de roupa, que é a família Bolsonaro. A família Bolsonaro tá aí brigando feio com o Tarcísio. Nas últimas semanas eu falei aqui, ó, tá azedando aí a maionese da família Bolsonaro com o Tarcísio, tá desandando a maionese. O que acontece? Primeiro, eles perceberam que o Tarcísio tá fazendo uma política dele, para ele, visando o Tarcísio 2026. E para o clã Bolsonaro isso é imperdoável. Por quê? Porque eles acreditam que o candidato tem que ser Bolsonaro 2026. Ou quem o Bolsonaro indicar, que alguém da família Bolsonaro. O Bolsonaro ainda acredita que ele vai conseguir algum tipo de anistia e que ele estará elegível para a próxima eleição presidencial. Pois bem, e ele percebeu que, com as reuniões do Tarcísio está tendo reunião com cúpula da Rede Globo, Luciano Huck, com o Campos Neto do Banco Central, com donos de bancos, o Tarcísio está movendo ali para um caminho da política, que é o caminho aí da direita neoliberal, aquela direita PSDB, que não é o caminho da direita bolsonarista. A direita bolsonarista só se encontra com esse pessoal em véspera de eleição, quando eles precisam de algum apoio ali contra a esquerda. Fora isso, eles têm a agenda própria deles. A agenda deles é a agenda fascista. O Tarcísio até ali tá na cartilha fascista, ele assina a cartilha fascista, tudo mais. Mas quando ele começa a se aliar com esse pessoal poderoso, esse pessoal poderoso não tem a mesma cartilha. Eles até se aliam ao fascismo sempre que precisa. Não pensa aí que cúpula de Rede Globo, banqueiros do Brasil, eles estão aí preocupados com a vida da população. Eles se aliaram ao fascismo em 2018, se aliaram aí por boa parte em 2019, só largaram aí da mão do Bolsonaro quando eles perceberam que o Bolsonaro não faria as privatizações que prometeu. Senão, eles continuariam com o Bolsonaro até o fim, viu? Até o fim, com o desastre da pandemia e tudo. Eles iam com o Bolsonaro até o fim, ó, fazendo fake anti-vacina, com fake news, com golpe de Estado. Para eles é até melhor que tenha golpe de Estado de alguém que seja alinhado a eles, porque aí não tem risco da esquerda voltar ao poder nunca. E aí fica tudo bom para eles para sempre. Então eles até apoiariam o golpe, viu? Não é que eles foram democratas, não. É que o Bolsonaro não estava seguindo a cartilha que eles queriam, porque são cartilhas diferentes. E aí o que acontece? Começou aí começaram algumas brigas do Bolsonaro com o Tarcísio. Aí, essa semana, o Bolsonaro, ele ficou algumas 2 semanas sem aparecer depois de ele sair do hospital, né? Primeiro ele fugiu para o hospital porque ele tinha sido avisado de prisão. Aí ele esperou a poeira baixar, a poeira baixou bem, e aí ele saiu do hospital mais tranquilo, ficou 1 semana sem aparecer em nada, foi no lançamento de um livro lá do Aldo Rebelo, e aí depois ele passou a fazer alguns eventos com pré-candidatos à prefeitura. São eventos de campanha antecipado, tá? E aí ele usa o Rio Grande do Sul como desculpa. Ele fala, olha, vamos conseguir doações aqui para o Rio Grande do Sul, hein? E aí ele vai lá e faz campanha para algum candidato bolsonarista. Ele está fazendo isso principalmente na Grande São Paulo. Pois bem, Bolsonaro foi a Guarulhos. E aí aconteceu em Guarulhos uma coisa que ele não esperava. Ele foi vaiado. Fala, caraca, Thiago, os bolsominions vaiam o Bolsonaro? Não ele, Bolsonaro, mas ele junto. Chegou um momento em que ele teve que falar, ó, gente, as vaias não são pra mim, hein, pra aparecer no vídeo, porque ia aparecer vídeo dele sendo vaiado, e ele ia aparecer pra ele, assim, vai aparecer pros bolsominions que eu não tenho apoio nem dos bolsominions, não pode isso. Aí ele quis dizer, as vaias não são pra mim, hein. As vaias eram pra ele e para o pré-candidato do Tarcísio à prefeitura de Guarulhos, que é do partido do Tarcísio Republicanos e que não tem apoio do bolsonarismo. E aí tem uma coisa, tudo indica que a claque que vaiou aí o pré-candidato e por tabela vaiou o Bolsonaro foi organizada até pelos filhos do Bolsonaro. E o Carlos Bolsonaro ficou bravo com a vaia ao Bolsonaro, porque não era isso combinado com a claque, pelo menos. Se foi combinado, não era isso combinado. E se não foi combinado, pior ainda. Ficou bravo e saiu nas redes sociais detonando o Tarcísio. Ele não citou o nome do Tarcísio, mas todo mundo sabe que é o Tarcísio. Vou te mostrar aqui o vídeo das vaias que aconteceram e da vergonha aí que passou o Bolsonaro. Vamos lá. Ninguém gosta dele em Guarulhos, não adianta, mano. Aí ficou todo mundo, Aí o Bolsonaro ainda falou, quem tá pagando aqui é o xerife, não sou eu não. Aí tentou ainda
amenizar as vaias, é que o pessoal vaiou mesmo, aí o pessoal falou, ninguém gosta dele aqui em Guarulhos. Esse xerife, ele diz que ele é o xerife do consumidor. Pois bem, o tal do xerife do consumidor, eu vou mostrar a foto dele, este aqui, que está com o Tarcísio, é um dos grandes aliados do Tarcísio aí, é o Jorge Wilson. Ele já está tendo apoio do Bolsonaro para a prefeitura de Guarulhos, mas o clã Bolsonaro não gosta dele, o Carlos Bolsonaro principalmente não gosta dele, os filhos não gostam, o próprio Bolsonaro apoia porque é a articulação lá que faz o Valdemar Costa Neto, além de ser candidato do Tarcísio e tudo mais, a articulação do Valdemar com o Tarcísio, ele tem que apoiar. Assim como em São Paulo ele apoia o Ricardo Nunes, sem gostar do Ricardo Nunes. Sabem todos que o candidato do Bolsonaro, todo mundo sabe, é o Pablo Marçal. Todo mundo sabe disso, é o candidato do Bolsonaro, da família Bolsonaro e do gabinete do ódio. E aí o que acontece? O Carlos Bolsonaro ficou bravo. Esse vídeo que eu te mostrei aqui no Instagram, ele tá bombando esse vídeo aqui no Instagram, e aí ele já tem quase 600 mil visualizações. O Carlos Bolsonaro ficou uma fera e saiu para comentar. E aí a própria página que postou o vídeo falou a mesma coisa. Ó, tá aqui, quem quiser pausa para ler o comentário do Carlos, mas a letra tá bem pequenininha, né? Então eu vou ler para você. Ó, principalmente ridículos são quem leva esses sujeitos para perto do presidente, ou seja, para perto do Ele acha que o Bolsonaro ainda é presidente, percebeu? Pois é. É humanamente impossível Jair Messias Bolsonaro saber de tudo em todos os municípios. Se pesquisarem direitinho, verão quem trazem para perto esses oportunistas. Quem trazem para perto... Tá assassinando o português. Aí, se pesquisarem direitinho, é o seguinte, não precisa nem assim ser um gênio das pesquisas. Basta um Google. E aí você vê que é o Tarcísio de Freitas, é quem está ali empurrando esse candidato aí para que ele seja apoiado pelo Bolsonaro em Guarulhos. E aí, o que acontece? Os bolsonaristas não gostam, o próprio Bolsonaro não gosta, e aí o Carlos fala, é impossível o Bolsonaro saber de tudo em todos os municípios. Peraí, mas você sabe, ô Carlos, você não avisou seu pai? Que ele ia subir no palanque com alguém que a família inteira não gosta? Você não avisou, ó, Bolsonaro, tá um cara aqui que é desafeto nosso, ó, que a gente não gosta. Por quê? Não é que eles apenas não gostam deste aí, porque ele já se aliou ali contra o Bolsonaro em algum momento. O problema maior é que, aí para o Tarcísio principalmente, é que a família Bolsonaro que é o candidato deles. Eu dou um exemplo, o Bolsonaro quando tem alguma cidade muito importante, ele quer que, para o clã Bolsonaro, ele quer que ele escolha o candidato. No Rio de Janeiro, ele escolheu o Ramagem, ponto, né, acabou. O Valdemar Costa Neto estava fazendo ali algumas articulações, em determinado momento a Polícia Federal começou a investigar a BIM paralela e fez uma operação contra o braço direito do Ramagem e o número 3 lá da BIM do Ramagem. Bolsonaro percebeu, pô, vai chegar no Ramagem e no Carlos, e no Flávio, isso aí. Então, olha, Ramagem vai ser meu candidato no Rio de Janeiro. E bateu o pé e pronto. Por quê? Porque aí, quando tem operação, teve operação contra o Ramagem em fevereiro desse ano, teve na casa do Bolsonaro contra o Carlos também em fevereiro, né, que foi logo antes do Bolsonaro fugir para a embaixada da Hungria. O que aconteceu? O bolsonarismo usou isso aí, falando, olha, perseguição. Foi só confirmar o Ramagem como candidato que aí a polícia começou a investigá-lo. Já estava sendo investigado antes. Ele confirmou 2 dias depois da primeira operação, que não era contra o Ramagem, mas contra seus braços direitos. Aí o que acontece? Eles sabem do que está acontecendo. Em Guarulhos, é uma cidade importante, tem aeroporto internacional, fica ali na Grande São Paulo, uma das cidades ali com maior verba para roubar no estado de São Paulo. Eles querem o candidato deles, escolhido por eles, não querem o candidato do Tarcísio. Eles perceberam que o Tarcísio está escolhendo gente até que não é ligada ao bolsonarismo. Por quê? Porque o Tarcísio faz as articulações dele junto com o secretário dele, que é o Kassab. Kassab é desafeto do Bolsonaro, desde a época que o Bolsonaro era presidente. O PSD chegou a ter aí ministérios no governo Bolsonaro, mas passou a fazer oposição ao Bolsonaro, principalmente na CPI da Covid. E o Bolsonaro jamais engoliu isso. Ele ficou bravo, porque ali o Omar Aziz, do PSD, fazia oposição a ele, também tinham aí outros na CPI, eram 3 na CPI do PSD, e todos batiam forte no Bolsonaro ali, no momento em que ele mais perdeu a popularidade, que foi justo durante a Covid. E aí expuseram muitos crimes do Bolsonaro por meses e meses e meses. Aí o Bolsonaro passou a odiar o Kassab. Em fevereiro desse ano, o Bolsonaro fez algumas ameaças ao Centrão, dizendo que se ele for preso, ele vai escrever um livro na prisão, e aí ele vai contar tudo. Ou seja, ameaçou delatar todo mundo. E aí ele fez xingamentos nominais ao Kassab, falando ali. O Kassab é o braço direito do Tarcísio.
Na verdade, pode até dizer que o Tarcísio é o braço direito do Kassab. Por quê? Porque o Kassab parece que manda mais que o Tarcísio, tá? Bolsonaro não gosta disso. E aí, candidatos do Kassab têm que ser apoiados pelo Jair Bolsonaro. Ele e a família não gostam e eles estão vendo. Ó, o Tarcísio está indo para um lado. Kassab ele é ligado também ao pessoal da direita, né, o liberal, mercado financeiro, tudo mais. Apesar dele ser centrão, do partido dele muitas vezes voltar com a esquerda, ele é de direita. E aí o que acontece? O Bolsonaro tá vendo, peraí, o Tarcísio foi eleito com os meus votos. O Tarcísio, ele se recusou a colocar os meus indicados nas secretarias mais importantes do governo dele. Colocou lá o segundo ou terceiro indicado do bolsonarismo para a Secretaria de Segurança, que os dois primeiros ele barrou. Aí ele colocou em umas secretarias aí de terceiro escalão, e aí colocou em alguns cargos de segundo e terceiro escalão. Tá. Aí o Tarcísio começa a se reunir com o Rede Globo. Aí o Tarcísio começa a se reunir com o mercado financeiro. Aí começa a fazer uma solução para a direita neoliberal, que é a solução de bolsonarismo sem Bolsonaro. Ó, Bolsonaro vai preso, o Bolsonaro faz campanha para o Tarcísio, a família Bolsonaro faz campanha para o Tarcísio assume e o Tarcísio pode dar um indulto para o Bolsonaro e o Bolsonaro vai solto. E aí, depois pode ter até algum tipo de anistia eleitoral para o Bolsonaro, mas tem um problema para o Bolsonaro. Primeiro, deixar ele ser preso. O segundo, o Tarcísio passando a rasteira nele. E o terceiro, quem garante que o Tarcísio vai ganhar? E se o Tarcísio perde? Porque tá bom, nossa, que continha, né? O Tarcísio vai ser candidato, apoiado pelo Bolsonaro, o Tarcísio ganha do Lula em 2026. Uhum. Vai ser facinho ganhar do Lula. Hein? Ah, mas ó, Thiago, a comunicação do Lula da esquerda inteira tá ruim, não sei o quê, o bolsonarismo tá nas redes sociais, tá má. Isso é uma coisa. Na hora que começa o período eleitoral, muda completamente. Todo mundo que não se engaja, quem não está se engajando hoje, quando começa o período eleitoral, passa a se engajar. E aí a comunicação, que foi o que aconteceu no período eleitoral, se equilibra. Então hoje a gente está levando surra de vara, pá, na comunicação. Porém, quando começa ali a faltar 4, 5 meses para a eleição, equilibra bem. Então tem um problema aí que o Bolsonaro sabe disso, o próprio Tarcísio sabe disso, esse pessoal sabe disso, mas como não são eles que vão ser presos, né? O Bolsonaro, estão nem aí. Então, o Bolsonaro já tá vendo que não tá gostando. E aí começam a colocar candidatos. Eu vou mostrar o resto aqui do comentário do Carlos, hein? Ele falou, principalmente ridículos são quem leva esses sujeitos para perto do Bolsonaro. Ele fala presidente, né? É humanamente impossível o Bolsonaro saber de tudo em todos os municípios. Se pesquisarem direitinho, verão quem trazem para perto esses oportunistas. Muito de quem cerca o presidente é somente para ter outras benesses pessoais e não somar com o sentimento do povo. Tá falando do Tarcísio, tá? Quem vê cara não vê coração. Os senhores pesquisando um pouco verão que o negócio é mais feio do que imaginam. Aí a página Eu Contigo Bolsonaro, que deve ser administrada pelo Carlos, aí ele falando com ele, respondeu, perfeito, Carlos. E aí, ó, essa página também disse, muitos perguntando quem é xerife. Patriotas, o xerife é conhecido como xerife do consumidor, cujo nome é Jorge Wilson. Ele ajudou e trabalhou com petistas por muitos anos. Ele tem outras polêmicas envolvendo ele e a família. Ele hoje é pré-candidato à prefeitura de Guarulhos e quer apoio do Bolsonaro. Quer não, tá tendo, né? Bolsonaro não estava com ele no palanque? Fazer eventinho para ele? Pois bem. Tarcísio e dos direitistas. Mas não se enganem, ele é melancia, verde por fora e vermelho por dentro. Tá aí, ó, a treta no bolsonarismo. Eu vou falar, nessa briga aí eu torço pra brigar. Tá começando uma fogueira ali, a gente vai atacar gasolina nessa fogueira para chamuscar todo mundo, porque o Tarcísio tem os planos dele. Tem uma coisa aí que muita gente vai talvez surpreender nas próximas semanas, quando aparecer Tarcísio e Bolsonaro juntos. O Tarcísio tem os planos dele, o Bolsonaro tem os planos dele, mas eles convergem porque um precisa do outro ainda. O Tarcísio, queira ou não, ele é governador do maior estado do Brasil, o Bolsonaro precisa aí do apoio dele. O Bolsonaro, queira ou não, ele tem aí apoio aí dos bolsominions, então o Tarcísio precisa dele, que ele sabe que se ele for cancelado no estilo Joyce Hasselman, acaba o governo dele, né? O governo dele vem abaixo. Mesmo com apoio aí da imprensa e tudo mais, o governo dele vem abaixo, que ele vai ter oposição da esquerda e da extrema-direita, que são as duas maiores forças no Brasil. Então, um precisa do outro. Nos bastidores você vê aí brigas até públicas, um aí acusando, o cara do Bolsonaro partindo para cima aí já acusando o Tarcísio, tudo mais, o pessoal vaiando o Bolsonaro e vaiando o xerife aí do consumidor, o Jorge Wilson, candidato do Tarcísio, e queira ou não, do Bolsonaro também, que ele estava apoiando,
quem tava do lado dele era o Bolsonaro, não era o Tarcísio lá no evento. E aí, essas brigas vão piorar cada vez mais. Porém, na fachada, é igual o casamento do Jair e Michele, na fachada eles mostram ali, ó, tal. Nos bastidores é briga. Eu peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Falou!